Porque os pais, eles estão aprendendo. Sim. Aprendendo e constantemente aprendendo junto com a gente. E daí nós temos uma criança que se manifesta de uma forma. E às vezes ela se manifesta de outra. E a gente interpretar isso leva um tempo. É aquilo, né? É uma construção. O amor é construído, não é? É mais ou menos isso. O vínculo também é construído. Exatamente. Ele é todo construído. Não tem como a gente ter um vínculo sem esse tempo, sem essa espera, sem esse olhar, sem o entender. Parar realmente para ver, sabe? Por que se jogou? Por que tá chorando? O que a criança mostra com isso, né? O que ela quer me dizer, né? O que ela quer me dizer? Porque eu sempre falo, todo comportamento é uma comunicação, claro. Né? O que está acontecendo? E daí, muitas vezes, a gente precisa da intervenção da família. E daí eu falo, né? Eu posso dizer aqui, essa criança está se comportando dessa forma porque ela está querendo dizer algo para você, mas não sentiu esse processo. Eu sei qual é o processo. Uhum. A família não sabe. Então, qual é a minha função quanto terapeuta? Eu preciso mostrar para eles que isso funciona. Entende? E para eles entenderem o tempo. O tempo. O valor do tempo, porque é interessante. Às vezes você tem, né? Eu falo que a neuro é interessante por isso. Porque como cada um é um, né? Como cada cérebro é um, né? Por mais que você tenha indivíduos com o mesmo diagnóstico, com uma evolução mais ou menos parecida, não vai ser a mesma coisa. E as pessoas têm essa ansiedade de querer aquilo que deu certo para o outro, vai dar certo para mim. Porque é uma ansiedade, a gente é assim, para as nossas próprias coisas. Entender que isso não funciona assim, pra gente já não é tão simples. Imagina para um pai, para uma mãe, né, de uma criança especial, né? Entender que não vai ser igual do colega que estava na sala de espera. Né? Acho que deve ser muita ansiedade em cima disso, também em cima de vocês, nesse diálogo, né? É muita ansiedade, até nossa quanto terapeutas, né? Porque a gente já teve momentos na clínica de ter 3 crianças T21. E as 3 crianças na mesma faixa etária praticamente, com padrões totalmente distintos. E daí você pensa, mas não é tudo hipotônico? Né? Não dá pra jogar numa caixinha. Não dá, não tem uma caixinha pra ninguém, não existe. Pode ser a mesma, e assim, eu tô falando de T21 porque é algo que todo mundo é muito característico, né? E daí, é mais fácil de identificar. Mas assim, você pode pegar paralisia cerebral, diplégico, colocar todo mundo junto. Não tem. A gente trata a pessoa. Não tem como a gente colocar uma patologia. Assim, isso é nítido. Na neuro, eu acho que ainda mais, né? Grita muito, né? Grita. E a gente falou isso no último também, né? Uhum. Talvez sobre isso no penúltimo. Que a gente tá tão acostumado com os nomes de patologias e tratar as patologias, né? Tanto que chega lá e fala assim, não, eu tenho, né, na horta, tem uma tendinite. Quantas sessões eu preciso? Não sei. Isso pelo WhatsApp. Falei, não sei qual que é a tua condição, teu estado, não sei. Depende. Então, quando a gente sai, né, tira o olhar da patologia, eu acho que a gente começa realmente a enxergar muito além. E aí entra talvez outro trabalho fundamental, né, ainda mais na tua área, que é você fazer a informação e a orientação da família. Que é outro desafio gigantesco. E eu acho que a gente entrou numa discussão esses dias, numa sessão nossa aqui, né? Que a gente conversou, eu acho, sobre isso. Provavelmente. E agora eu vou pisar no calo, hein? Assim, essa questão de atendimento, né? O teleatendimento. Sim. E hoje se fala muito dentro da neuro, da pediatria, da questão do empoderamento familiar. Uhum. A gente fala muito sobre isso. E eu tenho uma linha de raciocínio que às vezes eu leio sobre, eu falo, eu acho que eu posso pensar mais, né? Uhum.
E bem isso, essa respirada funda de tipo assim. Eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso pensar um pouquinho a mais. E daí eu preciso vivenciar, eu preciso sentir, eu preciso observar, atender, analisar para eu chegar num conceito, né? Eu falo que me falta tempo de experiência, quero mais experiência, né? Hoje eu falei pra Carol, a gente na confecção lá da cadeira, falei, quero mais experiência com isso daqui logo, como que a gente faz para ter mais experiência? Daí ela falou assim pra mim, acelera o tempo, né? Falta experiência, e daí eu ainda tenho que pensar, mas só para jogar ali o pensamento para todo mundo, pra gente pensar juntos, né? A questão do telemonitoramento, desse empoderamento familiar. E daí eu me vi numa situação, o CME, ele é muito lindo nisso, porque ele ensina, sim, os pais a fazerem exercício com seus filhos. Ele tem essa formação, inclusive, para os pais, então isso é muito legal. E daí tem toda uma questão. Ah, mas você vai fazer o pai virar terapeuta. Não, eu não vou fazer o pai virar terapeuta. Eu vou fazer o pai sentir o seu filho e, a partir disso, ele ter realmente autonomia sobre a vida do filho dele. E daí eu tive experiência linda, maravilhosa, foi uma mãe, depois foi uma outra mãe, justamente disso. Hoje ela se sente tranquila, é uma paz, né? Então, hoje sou eu que estou batendo. É uma paz muito grande e eu vejo ela me falando isso, porque ela sabe o que fazer quando a criança está com dificuldade de respirar.